Davi sabia o que muitos não sabiam. No capítulo 17 do livro de 1 Samuel, o exército israelita enfrentou os filisteus e seu formidável campeão, Golias. Durante uma visita ao acampamento para ver seus irmãos mais velhos, Davi encontrou Golias pela primeira vez. O exército dos filisteus se posicionou para a batalha perto do Vale de Elá, situado a sudoeste de Jerusalém e próximo a Gate. Saul e seu exército se reuniram nas proximidades, com o Vale de Elá os dividindo. Um campeão chamado Golias saiu do acampamento filisteu diariamente por 40 dias, desafiando os exércitos de Israel a enviar-lhe um oponente digno. Vemos o que aconteceu aos israelitas quando Golias apareceu em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 11. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras dos filisteus, ficaram atônitos e muito assustados. Golias não era alguém a ser subestimado. O homem era verdadeiramente enorme, com uma ponta de lança pesando aproximadamente 7 quilos e uma couraça pesando cerca de 55 quilos, medindo entre 2,80 e 3 metros de altura. Seria imprudente subestimá-lo como oponente. Em uma ocasião, ao levar suprimentos para seus 3 irmãos mais velhos no fronte de batalha, Davi ouviu os insultos do gigante e viu o medo nos rostos dos soldados hebreus. Davi também poderia ter sentido medo porque ninguém o respeitava, primeiro por causa de sua juventude. Davi então fez uma pergunta aparentemente inofensiva aos homens ao seu redor sobre o que seria feito pelo homem que matasse o filisteu e removesse a desgraça de seus insultos a Israel. Eliabe, seu irmão mais velho, reagiu com raiva, acusando Davi de presunção e má intenção. Quando as palavras de Davi chegaram a Saul, ele inicialmente duvidou da capacidade de Davi de enfrentar Golias. No entanto, depois de algum tempo, Saul concordou com a batalha entre Golias e Davi. Mesmo assim, a falta de respeito persistiu, pois Golias menosprezou Davi quando o viu, ridicularizando-o por sua juventude e aparência. Apesar de todos esses desafios, Davi mostrou coragem e ofereceu-se para enfrentar Golias. Sua jornada ilustra não apenas a coragem física, mas também a coragem de desafiar as expectativas e provar seu valor. Os filisteus disseram a Davi: "Sou eu um cachorro para que venhas a mim com cajados de pastor?" E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Davi enfrentou seu irmão Saul e Golias naquele dia, e nenhum dos 3 demonstrou grande confiança nele. Mas por que ele continuou avançando, ignorando cada desrespeito a cada passo? Alguns nos menosprezarão por várias razões. Para alguns pode ser por causa da idade, seja jovem ou velho. Que ninguém despreze a tua juventude. Pelo contrário, torna-te padrão para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. É lamentável que algumas pessoas inadvertidamente menosprezem os jovens, rotulando-os como a igreja do amanhã. Além disso, há aqueles que acreditam que, uma vez que alguém atinge uma certa idade, não são mais capazes de contribuir para a sua comunidade espiritual. Alguns duvidam de nossas habilidades, mas Deus não é como os homens. Às vezes, temos medo porque duvidamos de nossas próprias habilidades. Às vezes, somos como os israelitas antigos, quando ouviram o relato maligno dos 10 espias sobre a terra de Canaã. Ali vimos os Nefilins, os filhos de Anak, que fazem parte dos Nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números capítulo 13, versículo 33. A pergunta é por que Davi não estava aterrorizado por Golias, enquanto todo o exército de Israel, incluindo Saul, estava tão amedrontado? A razão número 1 é porque ele confiava no verdadeiro e vivo Deus. Outros guerreiros se concentravam nos perigos da luta ou nos despojos da vitória que ainda estavam em jogo. Parece que Davi foi o único preocupado com a honra do Deus vivo e a reputação de Israel. Isso demonstra, sem sombra de dúvida, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele se importava com as coisas que Deus se importa. Ele via o problema em termos espirituais, não em termos materiais ou carnais. Quando os homens de Israel diziam "este homem", Davi dizia "este filisteu incircunciso". Quando os homens de Israel diziam "certamente ele veio para desafiar Israel", Davi dizia que ele desafiava os exércitos do Deus vivo. Mesmo quando enfrentou Golias, vemos a mesma coisa.
O filisteu também disse a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi respondeu: Tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens desafiado. Hoje o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te matarei. Cortarei a tua cabeça e darei os cadáveres do acampamento filisteu às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 44 a 46. Podemos imaginar a voz grave de Golias ecoando contra as altas colinas que cercam o vale de Elá. O som causou medo no coração de cada soldado israelita e provavelmente até mesmo em alguns dos soldados filisteus. Então, Davi respondeu com sua voz de adolescente, talvez até mesmo com sua voz quebrando. Os filisteus riram quando ouviram Davi praticamente gritando com sua voz quebrando, e os israelitas ficaram horrorizados e envergonhados. Davi diz: Você vem a mim com uma espada, uma lança e uma jabalina, mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Deus faz uma distinção entre si e Golias, sem dar crédito a Golias. Ao dizer que vem em nome do Senhor dos Exércitos, significa que ele vem como representante do Senhor dos Exércitos, o Deus que tem exércitos celestiais sob seu comando. Sou um enviado, um homem em uma missão de Deus. Lemos: Hoje o Senhor te entregará em minhas mãos. Davi mostra sua crescente confiança ao dizer a Saul que matará Golias é uma coisa. É completamente diferente dizer a Golias que o matará e dizer que o Senhor o fará hoje, acrescentando: Eu te ferirei e tirarei tua cabeça. É um detalhe vívido e impactante. Davi foi cuidadoso ao dizer que o Senhor o entregará em minhas mãos. Davi era corajoso, mas sua coragem vinha de sua fé em Deus. Ele entendia que o Senhor estava no controle do conflito. Toda essa situação tornou Davi famoso. No entanto, sua motivação não era de ganho pessoal. Ele agiu com o desejo de honrar e glorificar o Senhor, em vez de buscar reconhecimento para si mesmo. Seu objetivo final era divulgar a mensagem de que há uma presença divina em Israel que deve ser reconhecida por todos. Lemos: Ele te entregará em nossas mãos. Observe a humildade de Davi mais uma vez. Não é: Ele te entregará em minhas mãos. Davi sabe que esta era uma batalha de todos, que ele lutou em nome de todo Israel. Se eles não confiassem no Senhor, Davi confiaria por eles. A segunda razão pela qual Davi tinha coragem era porque construiu em experiências passadas em que Deus o protegeu. Isso é como Davi respondeu a Saul quando o rei duvidou dele em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 a 37. Mas Davi disse a Saul: Teu servo estava cuidando das ovelhas de seu pai, quando um leão ou um urso vinha e pegava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, atacava e resgatava o cordeiro de sua boca, e quando ele se levantava contra mim, eu o agarrava pelos bigodes e o feria até matá-lo. Teu servo matou tanto o leão quanto o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou e desonrou os exércitos do Deus vivo. Davi disse: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. E Saul disse a Davi: Vai, e que o Senhor esteja contigo. Saul estava simplesmente dizendo a Davi que ele era um soldado há mais tempo do que você está vivo. Como você pode possivelmente vencer contra ele? Isso demonstra que Saul considerava apenas os aspectos físicos da batalha, negligenciando a dimensão espiritual. Este é geralmente o padrão de Deus para a preparação. Ele nos chama a ser fiéis onde estamos e depois usa nossa fidelidade para realizar coisas maiores. Se Davi tivesse recuado quando viu o leão ou o urso, ele não estaria preparado para enfrentar Golias. Mas ele foi confiável naquela época, então ele será confiável agora. Davi aumenta em ousadia à medida que a história avança. Primeiro, ele disse que alguém deveria lutar contra Golias por uma causa justa. Depois ele disse que lutaria contra Golias. Agora ele diz que matará Golias. Davi não tem ideia de que estava sendo ensinado a enfrentar um gigante quando era um pastor lutando contra leões e ursos. Raramente reconhecemos o propósito de Deus em nossa preparação, mas Davi pode se confortar no fato de que o Senhor sempre o providenciou e continuará a fazê-lo. Davi compreendia que a ajuda passada de Deus
era um sinal da ajuda futura de Deus. Saul também sabia disso. Saul tinha confiança em Deus porque esteve ao seu lado no passado. Davi permaneceu quando seria tentador fugir. Ele permaneceu dentro do alcance de uma lança de um homem que era quase o dobro do seu tamanho, um grande gigante homem de guerra. Devemos resistir ao mal e à maldade mesmo quando queremos fugir. Davi teve sucesso quando todos os outros pensavam que ele não teria. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 48 a 51 conta: Quando o filisteu se levantou e avançou para encontrar Davi, Davi correu rapidamente em direção à linha de batalha para encontrar o filisteu. Davi colocou a mão em sua bolsa, tirou uma pedra, a lançou e acertou a testa do filisteu. A pedra penetrou sua testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi triunfou sobre o filisteu com uma funda e uma pedra e matou o filisteu, mas não havia espada na mão de Davi. Então ele correu, ficou em pé sobre o filisteu, pegou a espada dele, a puxou da bainha e o matou, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu poderoso campeão estava morto, fugiram. Quando a batalha terminou, foi Davi e não Golias quem venceu a vitória. Podemos ter certeza de que Deus nos levará à vitória se caminharmos pela fé. Como cristãos, tenhamos a coragem de obedecer como Abraão, servir como Josué, repreender o pecado como Estevão, falar a verdade como Paulo. Davi permaneceu quando tudo dizia para ele correr. Pela fé, ele conquistou uma grande vitória para o povo de Deus. Vamos permanecer firmes por Deus. Quem seguirá Jesus, permanecendo pelo que é certo, erguendo sua bandeira na luta mais intensa? Quem seguirá Jesus? Quem responderá: Estou do lado do Senhor, mestre. Aqui estou. Coragem significa permanecer quando todos os outros querem fugir, falar quando todos os outros têm medo de falar, agir quando todos os outros estão paralisados pelo medo, tomar medidas diante do perigo mantendo o caráter e a retidão moral quando todos os outros são tentados a comprometer os seus. Precisamos entender algo. Todos têm medo em algum momento. Todos experimentamos a emoção do medo. Coragem é poder superar nossos sentimentos de medo e tomar a iniciativa de fazer o que sabemos ser certo. Até os grandes perdem a coragem às vezes. Os cristãos precisam de coragem. Há tantas vezes em que enfrentamos desafios à nossa fidelidade e sentimos medo. O medo fará as pessoas se esquivarem de responder ao Evangelho. Deus realiza milagres nas pessoas. Se você se entregar a Ele, Ele fará maravilhas por meio de você. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.